E aí, pessoal? Hoje eu vou fazer mais um exercício de LeetCode aqui com vocês, dessa vez continuando aí com o exercício de árvore, tá? Hoje é um exercício médio. O exercício de hoje é o Binary Tree Level Order Traversal. Então, o que ele pede é, basicamente, a gente vai ter uma árvore binária e a partir do nó root dela, a gente tem que devolver é, uma lista dos valores que tem em cada nível dessa árvore. Então, aqui o output a gente vai ter uma lista de listas, né? Então cada nível da árvore vai ter uma lista com os valores desse respectivo nível. Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente teria o nível 1 com o valor 3. Opa, enfim, mas teria com o valor 3 aqui. Depois, no segundo nível, a gente teria os valores 9 e 20. No terceiro, a gente teria 15 e 7. E a gente teria um resultado assim, uma lista de listas, né? No caso do C++, seria um vector de vectors, né? É, e aí eles querem também que a lista seja composta com os valores da esquerda para a direita, nível por nível. Então, 9 e 20, ao invés de 29, ou então 7 e 15, né? Se tiver um valor só, retorna ele, se tiver nada, retorna nada, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Como a gente tem que percorrer nível por nível, qual algoritmo seria melhor para a gente usar aqui? Nesse caso seria o BFS, que a gente vai usar, né? Então, o Breadth First Search. Então, como a gente vai fazer essa pesquisa nível por nível, ele é mais adequado do que o DFS, porque o DFS ele busca fazer uma pesquisa de assim mais profundidade, um maior caminho, né? Não uma coisa nível por nível e, enfim, o BFS é mais recomendado para isso. Então, como a gente usaria o BFS aqui? Primeiro a gente tem que saber como implementar o BFS. Então, a ideia principal é que a gente tenha, por exemplo, uma fila, tá? Então, vou fazer aqui uma fila pequenininha até. E aí, o que que vai acontecer? Quando a gente vai começar, lembra que a gente tem que passar nível por nível, né? Então, esse primeiro nível aqui, o valor do 3, a gente teria que colocar na nossa lista. A gente colocaria o 3 aqui. E aí, enquanto a nossa lista não for vazia, a gente vai fazer todo o processamento. Por quê? Enquanto a lista for vazia? É porque quando a lista for vazia, significa que a gente já passou por todos os níveis que a gente tem que passar, tá? Então, é, a gente vai adicionar o primeiro nó na nossa fila e a gente vai iterar sobre isso conforme esse tamanho da fila. Então, para o primeiro caso aqui, como a gente tem um valor só, a nossa fila vai ter o tamanho 1 e aí a gente vai tirar esse valor aqui da nossa fila, tá? Vai primeiro associar ele com uma variável, vai tirar ele da nossa fila, e aí a gente precisa ir para o próximo nível, né? Só que antes da gente ir para o próximo nível, a gente precisa passar esse valor que a gente tirou da fila para um vetor de níveis, né? Então, para cada nível, como vocês podem ver aqui no output, a gente vai ter uma lista. Por isso que a gente retorna uma lista de listas. Cada nível vai ter sua lista própria. Então, no primeiro nível aqui do 3, a gente tiraria ele da fila, colocaria ele aqui. E como a gente tirou ele daqui, ele tem os filhos da esquerda e da direita. Então, se ele de fato tiver um filho da esquerda ou da direita, a gente vai passar eles dois para a fila e vai iterar sobre isso até a nossa fila ficar vazia. Então, nesse caso, a gente passaria o 9, depois passaria o 20. E aí, aqui, por exemplo, poderia ser até em relação ao primeiro nível, né? A gente teria um item só. Mas para a fila do segundo nível, por exemplo, para a lista do segundo nível, na verdade, a gente teria uma fila com tamanho 2, porque a gente tem dois nós aqui, então a gente associaria o 9 primeiro a uma variável, tiraria ela da nossa fila. Após tirar ela da nossa fila, a gente vai adicionar ela na nossa lista do segundo nível e vai adicionar na fila os filhos dela. Como ela não tem nada, a gente não adiciona nada, né? Uma folha. E aí volta, faz o processamento do 20, a gente associa ele com a variável, tira ele da pilha, coloca ele na nossa lista, porque isso aqui vai acontecer
Essa inserção na lista vai acontecer até a nossa fila ficar vazia. Então, quando a fila ficar vazia, a gente acabou o nível, tá? E a gente vai associar na fila os valores filhos de 20. Então, a gente colocaria aqui o 15 e o 7. E aí, aqui a gente iria iterar de novo. Aqui, de novo, a nossa fila teria um valor de 2, um tamanho de 2. A gente tira o 15, associa ele com um valor, coloca ele na lista do nível 3. Ele não tem nenhum filho para colocar na fila, então puxa o 7, coloca ele na nossa lista. E aí a nossa fila finalmente ficou vazia, nosso processamento acabou, tá certo? E aí, se por acaso, aí a gente vai fazer algumas verificações, mas se os nós forem válidos e tudo mais, a gente vai adicionar cada lista dessa na nossa lista de resultado, na nossa lista de listas, né? Então, seria uma lista com a lista de cada nível, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Vou fazer o código aqui para vocês e bora lá. Então, aqui no nosso código, a gente, primeiro, aqui no ListCode não precisa dar o include, mas para fins didáticos, né? Então, a gente primeiro precisaria definir a eh, o nosso vetor de resultados, tá? Que ele vai ser um vetor de vetores. Então, ele vai receber um vector de inteiros, que serão os valores dos nós, tá? E a gente pode chamar ele de result. A gente tem que criar a nossa fila também, tá? Então, a nossa queue de inteiros, que vão ser os valores dos nós também. Pode chamar queue mesmo. E beleza. E aí, primeiro de tudo, a gente já associa. Na verdade, antes de associar, a gente precisa verificar se o nosso nó root não é um nó folha, né? Um nó folha significa que ele não teria filhos, então seria só o 3. Então, se ele for igual a um null pointer, a gente já retorna 0, tá? Na verdade, retorna um vetor vazio. Um vetor de vetores, né? Pode ser. Na verdade, pode ser um vetor vazio. Beleza. Então, aqui a gente já passa o nosso nó root para nossa fila. Então, aqui a gente estaria adicionando 3, tá? E aí, enquanto nossa fila não estiver vazia, então enquanto not queue.empty, tá? A gente vai fazer o quê? A gente pode criar uma variável inteira, tá? Que vai receber o tamanho da nossa fila, então queue.size, e a gente pode declarar um vector também de inteiros que vai receber os valores por nível, tá? Então, aquilo que eu comentei, aqueles valores que a gente for passando, associando o valor de cada nível para um vetor, seria esse level aqui. Então, no primeiro nível, esse cara teria o 3, no segundo ele teria 9 e 20, e no terceiro ele teria 15 e 7, tá? E aí, como a gente está usando um vector, seria interessante a gente já reservar um espaço do tamanho da nossa fila para ele, para fins de performance mesmo. E aí a gente vai iterar, tá? Ah, sobre, sobre esse tamanho da fila. Então a gente vai fazer isso enquanto for menor do que a fila, tá? E aí aqui dentro, o que que a gente vai fazer? Aqui a gente precisa extrair o nó que a gente tinha adicionado na fila. Então aqui na fila, que na verdade não vai ser de ints, ela vai ser de tree nodes, perdão, vai ser um ponteiro de tree node, né? Aqui a gente tem que passar o nó para alguma variável. Então a gente pode criar um ponteiro aqui, node, que vai receber queue.front, que vai ser o nosso 3, tá? A gente vai tirar o 3 da fila, porque a gente já associou o nó, né, aqui para esse node. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar no nosso vetor level
o valor desse nó. Então, level.emplaceBack, a gente vai passar node pointer val, que graças aqui à nossa struct, a gente tem o valor, que seria o 3. Tá? Então, aqui basicamente o que a gente fez até agora? Primeiro a gente viu se o nosso nó root ele não é um null pointer, ou seja, se ele não é um nó folha. Se ele não for um nó folha, a gente vai passar esse nó para fila, tá? E passar o nó para fila, não entenda como passar o número 3, entenda como passar uma struct de tree-node, tá? Um objeto dessa struct. E aí, enquanto a nossa fila não estiver vazia, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tamanho dela, vai declarar esse vetor level que vai ter os valores de cada nó por nível. A gente vai reservar um espaço nesse vetor condizente com o tamanho da pilha, com o tamanho da fila, perdão, porque é o que a gente vai precisar armazenar de valor por nível. E a gente vai iterar até a gente passar por todos os valores da fila. Então a gente vai tirar o nó que a gente tinha adicionado na fila e vai associar com essa variável node, tá? Então aqui a gente estaria recebendo esse nó, não necessariamente o número 3, tá? Estaria recebendo essa struct, um int e um tree node left e right, tá? A gente vai tirar esse nó da fila e vai passar o valor dele. Aí sim a gente está passando 3 para o valor para o vetor do nível. Aí o que a gente tem que fazer? Também, como eu falei, a gente tem que passar os filhos de 3 pro vetor, para a fila, perdão. Então, a gente tem que verificar se eles de fato existem. Então, se a gente tem um nó da esquerda, primeiro, porque eles querem aqui left to right, se ele existir, a gente vai fazer um queue.push node ponteiro left, e se tiver o nó da direita, a gente vai fazer queue push node right.